Outro registro importante que eu quero fazer é que é avassalador o crime de pedofilia no Brasil. Anteontem, ontem em São Paulo, os jornais, a televisão, e ontem uma cena horrorosa de um homem de 70 anos tendo conjunção carnal com uma criança de 4 anos de idade. Ainda ontem, vi na televisão um louco que esfaqueou 5 crianças no meio da rua. Drogado, estuprador, violentador de criança. Nós estamos vivendo um estado de coisa que, se nós não reagirmos com responsabilidade, entendendo que o crime de hoje não é mais de ontem, o país mudou, as drogas criaram um advento de violência diferente do que não imaginávamos há 20 anos atrás. Pois é, no meu estado tem pedófilo preso todo dia. De cada 10 crimes desses, 7 são pessoas do convívio familiar e 6 é o próprio pai. As pessoas que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando, porque elas estão no noticiário dos seus estados todos os dias. E acompanham meu amigo da Atena lá no Brasil Urgente, aliás, um grande abraço para ele, esse combatente. Acompanha todas as televisões, todos os telejornais e os jornais, todos os dias. Nós avançamos no combate à pedofilia, no abuso disso, mas a lei não freia nada. A lei pune quando o crime já aconteceu, já tem criança abusada. E nós avançamos nisso, senador Paim. A CPI da pedofilia, que Vossa Excelência fez parte comigo, nós avançamos, a nossa legislação é uma das mais avançadas. Mas veja, mas ainda é preciso que nós trabalhemos isso do ponto de vista da prevenção. Porque o crime é tão horroroso, é tão nojento, abuso de criança, que você tem que pegar uma criança de tenra idade e ensinar essa criança a se autodefender. Olha que absurdo. Quando nós estivemos com a CPI da pedofilia lá no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, para mostrar aquelas imagens que em 4 meses nós alteramos pela primeira vez, depois de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, alterando o 240, criminalizando a posse do material pornográfico, possibilitando a prisão dos pedófilos no Brasil. E saiba, senador Paim, que o presidente Lula recebeu 7 prêmios da ONU por conta de ter sancionado essa lei da CPI da pedofilia. E Vossa Excelência se lembra que quando eu levei as imagens para o presidente Lula, o Brasil está me vendo, não tem nenhum problema em falar isso. E nós mostramos algumas imagens tiradas do computador daquele tenente que se suicidou em São Paulo, aquele desgraçado abusador de criança. Já foi tarde aquela peste que se suicidou em São Paulo. Eu mostrei ao presidente Lula a imagem daquele desgraçado ejaculando na boca de uma criança de 2 anos de idade. Se aquela criança tivesse sido orientada, olha como esse crime é nojento e sujo, ao ponto de nós termos que preparar uma criança de 2 anos para se autodefender. Se aquela criança grita e diz, a mamãe falou que não pode colocar a mão aí. E uma mãe tem que ensinar uma criança a gritar. Olha só onde é que nós chegamos. E o crime vai se avassalando, as notícias estão nos telejornais, nos jornais todos os dias. Acontece na escola, acontece na igreja. Li uma notícia, mostrei para minha esposa semana passada, chegou na minha mão. No Paraná, um bispo e um pastor. Eu quero pedir às autoridades do Paraná que faça esse bispo, um bispo de confissão evangélica, dizia lá, e um pastor. Esses 2 desgraçados precisam apodrecer na cadeia. Primeiro porque, na verdade, eles são criminosos que se valeram do sacerdócio, porque já eram pedófilos para abusar de criança. Porque pastor não abusa de criança. Um bispo não abusa de criança. Padre não abusa de criança. Quem abusa é criminoso. Esses 2 desgraçados do Paraná, está lá estampado nos jornais, um bispo de confissão evangélica e um pastor, esses 2 bandidos, que eles são investigados, que a investigação seja feita com muita calma e profundidade, porque quando um pedófilo é pego, ele não tão somente foi pego, ele foi revelado. Se a investigação for bem feita, vai descobrir 15, 20 vítimas na história desse vagabundo, porque eles são compulsivos, não existe uma vítima só na história de um pedófilo.
Então eu quero fazer esse registro da angústia que eu tenho vivido ao longo dos meus anos, mas ontem me chamou mais atenção, a minha angústia se avassalou de anteontem para cá, porque foi a primeira imagem que eu saí mostrando para os senadores, para tentar aprovar aquela CPI da pedofilia, aqui para aqueles que resistiam, dizendo que esse crime não existia, exatamente uma imagem de um homem de 70 anos, tendo conjunção carnal com uma criança de 4, que foi me mandado naquela época pelo Ministério Público de Minas Gerais. E foi aquela imagem que me ajudou a aprovar a CPI. Me lembro que quando eu mostrei para o presidente Garibaldi aquela imagem, ele que era incrédulo com relação a isso, ele entrou em desespero e te reporta logo para os seus filhos, para os seus netos. E nós também temos que reconhecer e devotar uma gratidão a ele, ao Garibaldi, enquanto foi presidente, porque ele deu apoio total a essa CPI, naquela ocasião, senador Paim. E graças a essa CPI é que o pedófilo pode ficar preso, o inquérito ser feito com ele preso, mas infelizmente uma pena de 10 anos, de 15 anos é muito pouco para um compulsivo como esse, até porque o Brasil tem progressão de regime, nunca entendi isso na minha vida, eles nunca cumprem nada disso, e que deveria ser prisão perpétua para um indivíduo desse que mutila o emocional, o psicológico, o moral de uma criança. E faço meu